Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre o satanismo na música gospel. E antes de mergulhar nesse assunto, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificações para você ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal. Bem, esse é um vídeo difícil nessa série pelo seu tema, mas eu vou mostrar na Bíblia, em aspectos práticos, como o satanismo se infiltra na música gospel, que muitas vezes você pode ouvir. Em primeiro lugar, para eu falar sobre esse tema, eu tenho que mostrar a evidência de alguns fatores específicos sobre esse tema. Lembrando que quem criou a música foi Deus. Deus criou a música. E existe um princípio na criação que é o seguinte: o propósito daquilo que foi criado sempre será maior do que aquilo que Deus criou. Por exemplo, o homem foi a cereja do bolo na criação de Deus. Foi o mais importante que ele criou. Mas o propósito da criação do homem é maior do que o homem em si. Tanto é que, se você passa por essa vida e não executa o propósito para o qual você veio a esse mundo, a sua vida foi em vão. Isso não é o Márcio quem está falando, isso nós lemos na própria Escritura Sagrada, porque Deus, antes de você existir, escreveu todos os dias da sua vida, planejou a sua existência, Deus sonhou a sua existência, então o propósito da sua vida vem do coração de Deus. E eu sei que tem pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, não acreditam em nada do que eu estou falando. Tudo bem, dá só um crédito para mim. Espera um pouquinho. Música é a mesma coisa, porque a música foi criada com um propósito específico. E o propósito é muito maior do que a música em si. E eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui na minha casa, de vez em quando, um grande amigo. 20 anos que nós somos amigos, tá? E ele é, na minha opinião, um dos maiores nomes da música gospel na história da música gospel, tá? O nome dele é o Sr. Ron Kenoly. E é ele que vai dar a introdução do propósito da criação da música. Dá uma olhada. Okay, God has given us music as an expression of worship to Him. God loves music. Music is mentioned in the Bible over 800 times. Music and subjects related to music. To be exact, 839 times. Music is mentioned in the Bible. He loves music. With every account of a heavenly experience, there is music around the throne of God. See, every time someone had a heavenly experience, there was music all around the throne of God. They sang one song, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Okay? And so God created music. God created everything. And created music so that we could corporately worship Him. We can worship Him individually. We can worship Him corporately. So He's given us music as an expression of worship to Him, because music is natural to our bodies. Okay? All of the days of their life, we got a rhythm happening inside of us. Okay? We're marching to a beat. We live by a beat that continually is happening inside of us. Amen. Okay? Okay. And then when you put a melody to that beat, and a tune to that beat, we can use that to praise Him. And when we do it together, that's one of the things that our Heavenly Father wants us to do. Psalms 195 says, "Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker." Psalms 34, verse 6 says, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." See, He uses music in us, okay? That's why God loved David so much.
Because David had so many awesome songs. And David and Moses also. Moses had something. And Asaph also, who was the chief musician, he was also offering songs up to God. This is one of the things that the Father loves. We can worship him individually, but he uses music for us to worship him corporately. See? When you and I, because what he loves more than anything is unity. And his example of unity is the 3-in-1, the Father, Son, and Holy Spirit. Okay? When we sing together, we're singing the same thing to the same God. And that's beautiful to him. And he loves that. See? That's why we come together at church. That's why we do music at church. To corporately worship the Lord together. E para a gente entender aonde está o satanismo na música, nós precisamos entender o primeiro caso na história. E ele está narrado na Bíblia, em Ezequiel capítulo 28. E nessa passagem em Ezequiel, a Bíblia descortina o papel do primeiro músico e o grande músico que foi criado por Deus para lidar com música na presença dele. Qual o nome desse músico? Lúcifer. Ele foi o primeiro. Então, para que nós possamos analisar a música gospel, nós precisamos entender quem foi Lúcifer, onde ele esteve e qual o papel dele. Para isso, nós temos que ir nessa passagem de Ezequiel capítulo 28, no versículo 13. No versículo 12, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor Deus. Então não é um homem falando, não é um profeta falando, mas é a pessoa de Deus falando. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, Lúcifer, ele era um modelo de perfeição, cara. Ele era repleto de saber e magnífico na sua beleza. Então nós estamos, a Bíblia, então Deus aqui nesse momento, ele está revelando pra gente o perfil do cidadão, a mente do cidadão. E no próximo versículo ele fala sobre a beleza e a posição hierárquica de quem ele era. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus e andavas entre as pedras afogueadas. Espera um pouquinho, deixa eu explicar. Ele era um querubim da guarda ungido. E quando ele fala da guarda ungido, ele era o único ser celestial ungido, que era uma designação específica para ele. E o que era da guarda? Ele guardava o quê? Ele guardava a integridade do ambiente santo de onde Deus está. Percebe? E a Bíblia fala que ele andava entre as pedras afogueadas. Eu demorei muito tempo para entender o que isso significa. E para você entender o que isso significa, você tem que conhecer o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi uma tenda que Deus deu no deserto. E o principal elemento desse tabernáculo se chamava a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, tinham 2 querubins olhando para a tampa. Esses querubins estão fazendo o papel que Lúcifer fazia um dia no céu, que era a guarda da presença de Deus, porque naquele meio o sacerdote vinha e aspergia o sangue. É um negócio extremamente complexo e lindo na sua figuração. Em Hebreus capítulo 8, versículo 5, nós lemos que o tabernáculo era figura e sombra das coisas celestiais. Então a figura e sombra é o seguinte: a Arca da Aliança era uma figura na terra do que existia no céu. Lúcifer era aquele que andava entre as pedras afogueadas. De frente do trono de Deus existe um altar com pedras afogueadas, que na verdade são as brasas, que são nutridas pelas nossas orações. E quando você lê em Apocalipse capítulo 8, você vê que existe um anjo trazendo brasas desse altar. Quando você lê que em Isaías capítulo 6, você vê um anjo trazendo uma brasa desse altar e toca a língua de Isaías. E ele passa
a falar da parte de Deus. Naquele momento, Isaías é purificado por aquela brasa. Então, Lúcifer andava no lugar mais próximo do trono de Deus. E ele guardava o quê? Como eu falei, da integridade, da presença e da santidade daquele ambiente onde Deus estava. E quando a gente quer entender o que isso significa, você tem que ler Provérbios capítulo 6. Quais são as coisas que ele tinha que guardar? A integridade da presença e da glória de Deus. Se você está cuidando de algo, se você está preservando a integridade de algo, e principalmente se tratando da presença de Deus, você tem que saber quais são as coisas que Deus detesta. Quais são as coisas que o seu superior direto abomina. E ele mesmo é quem fala em Provérbios capítulo 6, versículo 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E olha a coisa que Deus abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Ele era responsável por proteger essas 7 coisas que Deus detestava. Mas olha o que acontece. Perfeito eras nos teus caminhos. Volta para Ezequiel 28, versículo 15. Desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Em outras palavras, houve um tempo que Lúcifer era perfeito no que ele fazia. Ele tinha um coração absolutamente íntegro diante de Deus do que ele fazia. A Bíblia diz aqui, nesse trecho, que no corpo dele existiam instrumentos musicais, e conforme ele andava entre as pedras afogueadas, ele produzia música. Eu falei isso no primeiro vídeo dessa série. Lúcifer produzia música no céu, mas quem criou a música foi Deus. Deus deu habilidade a ele. Tinha tambores no corpo e ele tinha também pífaros no seu corpo, porque quando passava vento, passava o Espírito Santo dentro dele, ele produzia uma melodia, uma coisa incrível. E quando ele andava no céu, a glória da música que era feita no céu vinha até o trono de Deus, e ele era o responsável por isso. Ele é que tinha que executar tudo. Além dele ser o querubim da guarda, que ele guardava essas coisas, ele era quem cuidava do louvor no céu. Ele era quem arranjava as músicas. Ele compunha, ele é um exímio compositor, cara. Deus deu esse conhecimento a ele. Repleto de saber, é o que a Bíblia diz. Só que um dia foi achado no coração dele um negócio chamado iniquidade. Iniquidade é um pecado que existe no coração, que não se vê muitas vezes a olhos nus, mas Deus vê o coração. Deus viu no coração dele que existia um negócio chamado iniquidade. E olha como essa iniquidade se manifestou no mundo físico, no mundo visível, a ponto dele descrever para nós exatamente um raio-x da personalidade do que aquele ser que era perfeito, como ele se tornou. Olha o que a Bíblia diz. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Cara, como? Quando ele falou isso, como assim, cara? E olha que ele repete essa frase. Ele vai lá, elevou-se o teu coração, ou seja, ele era cheio de si, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. A sabedoria que Deus havia dado para ele foi corrompida por causa da multidão do seu comércio, e porque ele se achava muito bom, e por causa do teu resplendor. Imagina a cena desse cara no céu, imagina a cena de Lúcifer trazendo aqueles louvores a Deus até um dia que ele se achou digno de receber aquilo para ele. Isso a gente lê em Isaías 14. Aí olha o que ele fala. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Cara, entenda o que eu vou falar. O perfil psicológico desse músico era que, por causa da sua arrogância, por causa da tua formosura, do seu esplendor, e porque ele se julgou bom demais para receber aquele louvor que ele dava para Deus, ele foi expulso da presença de Deus. E a Bíblia fala 2 palavras aqui, muito próximas uma das outras, que quando a Bíblia expressa esse tipo de coisa, é porque ele quer chamar a atenção. A Bíblia quer chamar a atenção da gente.
E a palavra que eu quero estar chamando a atenção aqui é comércio. Existem 2 vezes na Bíblia que Deus expulsa aqueles que fazem comércio da sua presença. Expulsa sem dó aqueles que fazem comércio dentro da presença de Deus. Uma é aqui em Lúcifer e a segunda são os vendilhões no templo, que o próprio Deus encarnado, Jesus, munido de um chicote, entra e bota todo mundo para correr e fala o seguinte: vocês são os ladrões. E esse local aqui é para ser chamado de casa de oração. Então está traçado aqui um perfil muito claro que começou em Lúcifer. Então o espírito de Lúcifer, ele é cheio de arrogância, ele é cheio de si, ele é insubmisso e ele é doido para fazer comércio. E o que ele fala aqui? A multiplicação do comércio profana o santuário. Que santuário? Em primeiro lugar, esse santuário que foi chamado pelo próprio Deus como santuário do Espírito Santo. O homem foi formado, foi criado para ser santuário da presença gloriosa de Deus. Mas é o comércio na presença de Deus que profana o santuário. E foi esse o principal elemento que causou a indignação de Jesus quando ele visitou o templo, a ponto de bater na turma tirando de lá. E agora eu chego num momento muito delicado desse vídeo, porque eu sei que muitos aqui estão com desejo que eu aponte fulano, cicrano, beltrano, que eu aponte quem são aqueles que profanam e comercializam dentro da presença de Deus, não é verdade? E eu vou falar aqui em respeito, principalmente, às pessoas que têm nojo do Evangelho por causa desse tipo de comportamento. Eu quero falar para você, porque eu não discordo de você, muitas vezes. Mas sabe, a Bíblia tem um princípio que a gente não deve julgar ninguém, porque da mesma maneira que você julga, você será julgado. Tem um outro princípio que Jesus nos ensinou, que é, antes de você querer tirar o cisco do olho da pessoa, tira a trave que existe dentro dos teus olhos. E é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar a trave do meu olho. Antes de falar de qualquer outra pessoa, eu vou descortinar para você um detalhe. Eu vou falar para você o meu pecado, antes de eu prosseguir falando de qualquer outra pessoa. O ano era 2010. E eu tinha um grande sonho na minha vida, de gravar as músicas que o Senhor me deu. E chegou um momento que Deus permitiu que eu gravasse. Aqui, ó. Gravei 2 álbuns, Abba Pai e Abba Father. Esses 2 álbuns estão distribuídos nas plataformas digitais aí, você pode ouvir. Esse álbum, que foi a origem de tudo, ele contém as músicas que eu realmente fiz aos pés do Senhor. Realmente eu vivi cada frase que eu escrevi aqui, cada nota musical foi pensada, cada detalhe. E eu lembro que Deus falou para eu gravar, Ele permitiu que eu gravasse. Eu fui e fiz. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal dizendo como Deus matou o meu Isaac. E eu queria convidar você para assistir, para que isso seja uma continuação desse tópico, desse CD. Mas não é isso que eu quero falar, eu não estou aqui fazendo jabá do meu trabalho. Mas eu estou utilizando esse momento para contar uma experiência minha, de como eu errei diante do Senhor. E eu vou te explicar. Existe um princípio em Lucas capítulo 14, 28 a 30. Ele diz o seguinte: então Jesus ensina isso aqui para a multidão. Ele estava no templo quando ele estava ensinando isso. E ele falou o seguinte: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que pode acabar, para que não aconteça que, depois de haver postos alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a conta, mas eu fiz uma conta parcial do que significava lançar isso aqui. Eu confesso para você, mas esse não foi o meu pecado. Esse foi um erro estratégico. Porque
Quando você vai compor uma música, quando você vai produzir uma música, você tem que contabilizar não só os custos de produção, não só os custos de você fazer um álbum. E naquela época, prensar um CD era caro, meu. Entendeu? Você tem que fazer os custos totais, você tem que fazer os custos de distribuição, você tem que fazer os custos de marketing, como você vai divulgar o trabalho. E era o meu primeiro trabalho, eu estava fazendo sozinho, sem ajuda de ninguém. Eu tive dinheiro suficiente para fazer esse álbum e pegar um avião, ir para o Brasil e cantar em 3 igrejas. Era tudo que eu consegui. E nesse processo, chegou um momento em que eu comecei a ficar tão preocupado, porque era um momento da minha vida onde eu estava pensando em que haveria uma transição na minha carreira profissional. A minha empresa que eu trabalhava aqui nos Estados Unidos não estava indo muito bem. E eu tinha a oportunidade, bom, se talvez seja um momento que Deus quer me mostrar que eu vou fazer o quê? Um ministério de música, que eu vou viajar, que eu vou cantar, que eu vou produzir as músicas pregando o evangelho. Minha intenção era boa, eu tinha no meu coração de pregar e falar de Jesus através das músicas que ele me dera. Essa era a intenção do meu coração. Eu falo isso de peito aberto, sem mentira para você. E eu tenho certeza que essa é a mesma intenção de muitos que estão nesse mercado, de cantar para o Senhor, pregando a verdade. Mas chegou um momento nessa viagem onde eu fazia conta. Porque na nossa mente, lembra que Jesus falou de fazer a conta, né, cara? Só que Jesus falou de fazer a conta depois, antes, não depois, né, cara? E eu fui fazer a conta depois, e aí que eu me deparei no meu pecado, cara. E o meu pecado foi em fazer conta, porque se eu fosse numa igreja que cantasse para 1000 pessoas e eu pudesse vender 10% vezes o valor do CD, me daria um retorno X. E eu comecei a fazer conta. Eu comecei a fazer, bom, eu não posso ir numa igreja muito pequena, porque se eu for numa igreja muito pequena, o número de venda vai ser pequeno. É óbvio, né? Foi aí que Jesus veio. Foi aí que Deus e o Espírito Santo veio falar comigo o seguinte: Márcio, quanto custa uma vida? Quanto custou uma vida para mim? Quanto custou a tua vida? E cara, aquilo me trouxe uma vergonha tão grande do meu pecado. Porque eu olhei para aquela pergunta que Jesus fez e naquele momento eu olhei para a cruz e descobri que o preço que Jesus pagou por uma vida, pela minha vida, não tem preço, cara. Então esse cálculo que eu estava fazendo era uma grande mentira para mim mesmo. Eu comecei a comercializar na presença de Deus, cara. Eu pequei diante de Deus quando eu fiz esse cálculo. Eu pequei e confessei o meu pecado. E sabe, eu falei: Senhor, eu não quero, nunca mais. E quando eu fui lá para João, no Evangelho de João, e li o Evangelho de João no capítulo 21, quando Jesus interroga Pedro, ele fala assim, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que este? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que ama. Aí Jesus falou: apacenta os meus cordeiros. Novamente ele pergunta: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: tu sabes que te amo. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez a Pedro, Simão, filho de João, amas-me? E Simão entristeceu-se por Jesus e lhe perguntar: amas-me? Então ele perguntou, Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. E quando eu li esse trecho, veio a convicção em mim que o lance não é vender, o lance não é fazer música para ter um número X, o lance é apacenta os cordeiros. E se Jesus falou isso 3 vezes para Pedro, e ele falou isso para mim: Márcio, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Eu quero que quando você cante, você alimente as minhas ovelhas. E foi isso que mudou em mim. Foi isso que Deus mudou no meu coração. E é por isso que eu tenho que falar para você, em primeiro, do meu pecado, de como eu errei, antes de apontar o dedo para os outros, cara. Foi verdade para mim que eu fiz aquele erro. Tanto quanto foi verdade que eu esperei 10 anos. E eu falei: Senhor, nunca mais eu quero gravar uma música sem que o Senhor fale para mim: vai e faça. Passaram-se 10 anos e Deus entrou na minha casa
e usou a boca de um grande homem de Deus. O nome dele é pastor Lamartine Pozella. E falou, vem cantar na minha igreja. Ele sentou do meu lado aqui em casa no piano e eu tava cantando aquelas músicas que estavam enterradas, cara, estavam na gaveta. E ele falou, se você produzir, a gente faz isso na igreja, vai ser a cantata de Natal da igreja. E foi quando eu produzi o Ele Voltará. Eu gastei 4 vezes mais do que eu gastei para fazer isso aqui. E eu gastei com um sorriso no rosto, porque naquele dia, 40 pessoas se entregaram aos pés da cruz. 40. E eu olhava aquilo e eu lembrava, Senhor, obrigado, porque não tem no meu coração em querer fazer música para vender, para fazer comércio. Sabe por quê? Porque Deus expulsou da sua presença um artista que fazia comércio. E ele estava agora em busca de adoradores. E eu falei, Senhor, eu não quero ser expulso da tua presença. Eu quero ser achado como um adorador que canta a verdade da tua palavra, a ponto das pessoas entregarem as suas vidas ao Senhor. E não importa quanto eu gaste de grana para fazer isso, desde que o Senhor apenas traga aquelas pessoas aos teus pés. Então o que eu estou fazendo nesse canal não é vender para que eu tenha fama, cara. Se você acha que eu estou interessado nisso, você está errado. Eu estou interessado que você conheça o Jesus que eu conheci um dia, que mudou a minha história, cara. Porque vai chegar um dia, creia você ou não, e eu não tô, me perdoa, não quero manipular você com a minha emoção aqui, mas a presença de Deus que eu tô sentindo aqui é muito forte. E quando Deus me visita, cara, é tremendo. E Ele tá aqui comigo agora. E Ele que me impulsiona a falar isso pra você. E eu não tenho vergonha das minhas lágrimas, porque Jesus não teve vergonha de mim naquela cruz e Ele morreu pelos cálculos que eu fiz. Mas sabe, agora que eu falei da minha trave, eu vou falar do cisco. E eu não vou falar em nome das pessoas, não vou falar o nome de ninguém aqui. Mas eu vou te contar alguns fatos desse comércio que envergonha o Evangelho de Cristo, assim como o meu pecado, tá? Eu peguei esse álbum e eu fui na maior rádio cristã de São Paulo. Não sei quem é a maior hoje, não me importa. Não vou falar nomes tampouco. E eu sei que essa rádio pertencia a um grande pastor. Quando eu entrei lá, eu fui recebido pelo produtor daquela rádio, diretor comercial. Ele pegou meu CD, olhou, legal, tal. E falou o seguinte, ó, aqui ninguém é crente dos locutores. Eles vestem uma camisa dizendo glória e aleluia só para os crentes acharem que eles estão ouvindo um crente falando. Mas ninguém é crente aqui. Nós somos profissionais e nós vamos querer faturar. Quando ele falou aquilo, eu já fiquei, epa. Lembra que eu falei que eu não fiz a conta, aquele negócio da torre? Muito bem. Aí ele virou e falou assim pra mim, olha, pra você tocar sua música aqui, você tem que pagar $5.000. Porque quando você paga $5.000, eu consigo justificar que a sua música entra nos allotments de tempo dos quais não foram comprados pelas grandes gravadoras gospel. Por quê? Porque as grandes gravadoras gospel, que têm os grandes artistas, os grandes nomes, compram o seu espaço nas rádios naquela época, tá? Hoje se chama Spotify, Apple Music, outras coisas, tá? E eles compram esse espaço justamente para que os seus artistas, número 1, toquem nos principais horários. Então, eu estava destinado a tocar às 3, 4 horas da manhã. Cara, eu posso ser tudo, idiota eu não sou, né? Eu fiquei olhando o cara falar aquilo pra mim e eu falei, esse cara tá achando que eu sou idiota, né? Aí eu pensei, tá, muito bem, com sorriso no rosto, né? Eu falei, olha, obrigado, mas não vai rolar, né? $5.000 não vai rolar. Ponto final. E fui embora, cara, muito, muito chateado com aquilo. Por quê? Porque eu percebi que existe uma indústria que cobra. E faz parte, cara. Tim Maia já falava disso, né? Mas quando você fala em negócio, quando você tá falando até em música gospel, cara, a gente tá falando de grana, muita grana. É claro que quem já tá no topo, né? Eles naturalmente vão estar nos principais listings de Spotify e por aí vai. Aí tem um outro aspecto, que como ministro de louvor, eu fui ministro de louvor de uma grande igreja aqui em Orlando. E eu via de perto
as negociatas dos artistas que vinham cantar aqui na cidade, cara. Eu vi alguns deles. Mas teve um caso que me saltou assim, que foi assim, bizarro. E foi uma cantora. Essa cantora veio passar férias na cidade, como muitos deles. Não tem problema nenhum. Vem passar férias, Deus te abençoe. Mas um grande amigo meu chegou pra mim e falou: Márcio, eu tocava teclado né, e o pessoal gostava que eu tocava, etc. E ele chegou pra mim e falou assim: Márcio, é o seguinte, a fulana de tal tá na cidade e sentiu de Deus de cantar na igreja. Aí eu falei: sei. E qual é o ponto? Então, cara, eu queria que você montasse a banda pra tocar com a cantora, porque eu confio em você e tal, e eu queria que você montasse a banda. Eu falei: tudo bem, mas como é que vai rolar? E quando eu perguntei isso, eu perguntei de propósito. Porque eu não vivo de música, nunca vivi de música, não preciso do dinheiro que a música, porventura, me daria. Não preciso. Eu tenho trabalho, não preciso disso. Mas quem ia tocar na banda precisa. Porque pra tocar com aquele tipo de artista, tem que ter um nível, né, cara? Não pode ser qualquer músico, não pode ser um músico iniciante, cara. Tem que ser músico experimentado. E músico experimentado é profissional, e profissional quer receber, né, cara? Aí ele falou muito desconcertado: cara, a gente vai ver, tal, que parece que a verba é só pra ela. Eu falei: Aí eu falei: cara, faz o seguinte, ó, eu não vou tocar. Mentira, eu não quero tocar. Porque se eu for tocar, eu vou brigar. Sabe por quê? Porque o show, a apresentação seria no domingo, e ele tava me falando na quinta-feira. Que significava eu ligar para todo mundo, significava eu gastar horas e horas preparando as músicas para os músicos, ensaiar pelo menos 2 vezes, em 72 horas, cara. E não ser nem eu, nem nenhum dos músicos remunerado. Eu falei: peraí um pouco, cara, tem algum idiota aqui, o idiota sou eu. Porque a fofa vai entrar lá, cantar lindamente, e a gente não vai receber? Como assim? Isso chama-se exploração. Então o comércio, quando ele fala de violência do comércio, é isso, é exploração das pessoas que trabalham de forma séria dentro do reino de Deus. E eu estou trazendo um ponto aqui que vai ser um problema. Por quê? Porque eu não estou querendo dizer que músico vai ter que parar de receber para tocar na igreja. Pera um pouco, o que eu estou querendo dizer é que naquele contexto de 72 horas, estavam sendo exigido um nível de trabalho tamanho para a fofa brilhar. Pelo amor de Deus! Não tem nada a ver. Existe um negócio chamado orçamento dentro da igreja, e se houver um orçamento para que músicos bons sejam remunerados, glória a Deus. Se não, cara, deixa o teu coração servir ao Senhor com alegria. Se um dia vier a remuneração disso, great. Se não vier, cara, tenha certeza, Deus não vai olhar para aquilo e não vai te abençoar de outro jeito. Vai sim. Mas o meu ponto é a exploração em cima daqueles músicos, em cima de mim, que eu falei: não. Sabe um outro momento que eu vivi? Um comércio exploratório? Eu era novinho na minha fé, mas eu já não era... Eu já estava ligado em algumas coisas, né? E meu pastor, ele gravava os cultos com aquelas fitinhas cassete e distribuíam para as pessoas. E aquelas fitinhas cassetes, uma delas foi parar na mão de uma cantora que ouviu uma música que eu gravei. Essa cantora estava sendo contratada para fazer um álbum por uma grande gravadora no Brasil, de música cristã, que nos idos do ano 90 era assim, top. Então, eu recebi uma ligação desse produtor, que aliás era um músico extremamente conhecido no Brasil, veio a falecer não faz muito tempo. Ele chegou: cara, a turma gostou muito da sua música, vamos botar a música no álbum, senta aí, vamos ver, toca aí pra gente. Eu gravei a minha própria música. Sim, não fui remunerado. Aí ele chegou e falou assim: escuta, tem uma outra música que não tem letra ainda, será que você poderia colocar a música? Eu falei: boto sim, me dá aí um tempinho, abre uma sala pra eu sentar e orar, e que eu boto música. Ele foi lá, comecei a orar e tal. Deu 5 minutos, não tô brincando, deu 5 minutos, o cara entrou na sala e falou assim: escuta, fala o seguinte, escreve qualquer Jesus eu te amo aí que o povão compra. Quando ele falou isso pra mim, eu falei assim: bicho, ó, faz o seguinte, bota você a letra, tira a minha música desse álbum que eu não quero participar. Dá licença, tchau. Virei as costas e fui embora, minha música não entrou naquele álbum. Sabe, eu tô falando isso tudo pra mostrar que existe por trás da indústria um apelo enorme para você consumir. Então, voltando ao tema inicial, onde é que está o satanismo, mas nessa história toda? Eu contei 3 histórias, contei a minha parte, mas tem uma das que eu acho que são as piores.
Para mim, a pior parte é quando se canta alguma coisa na presença de Deus que não tem nada a ver com a Bíblia. Que nada mais é do que o ego do homem sendo colocado dentro da música, cheio de repetições vãs, quase que trazendo um transe na mente das pessoas. O que vocês estão pensando, cara? Aí eu olho para as pessoas que estão fora da igreja, observando aquilo. Algumas letras de música que eu vejo, eu tenho vergonha. E eu não preciso ficar aqui falando. Quem quiser, faz pesquisa aí no YouTube, cheio de canal falando mal de música, fazendo análise de letra de música cristã. Meu papel não é esse não, cara. Meu papel é te ensinar que você tem que ouvir a música que te eleva aos pés de Deus. É o contrário do que Lúcifer fazia. O espírito de Lúcifer que existe dentro da música, em algumas pessoas, em alguns contextos, vão te afastar de contemplar a beleza do Criador e vão te levar a prestar atenção na história que a pessoa quer contar, vão levar você a prestar atenção na mazela que ela vive, na vingança que ela quer exercer. Você tá doido? Que vingança, cara? A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então quem são essas pessoas que podem cantar músicas de vingança no altar? Analise a música que você canta. E se cantar abobrinha, não cante. Porque Deus não recebe. Isso é lixo na presença de Deus. Lembre-se, Deus expulsou um artista belo, lindo, formoso, cheio de si. Se você se deparar com um cantor que é cheio de si, egocêntrico, falando que ele é bom pra caramba, deixa eu te falar, ele tá cheio do espírito de Lúcifer nele. Não existe humildade, não existe a amabilidade de olhar para as ovelhas e falar, deixa eu alimentar. Se afaste daqueles que dizem pregar o evangelho de amor, mas querem cobrar por tudo. E, infelizmente, são as próprias igrejas que alimentam isso. Eu conheço pastores que são absolutamente idôneos, que falam para mim, não trago artista. E tem pastores que falam para mim, eu não pago cachê. Quando o cara vai cantar na minha igreja, o que Deus fala no meu coração eu entrego. E sabe o que acontece? A pessoa se alegra. Eu conheço pastores que são absolutamente íntegros na sua conduta quando vem uma pessoa famosa cantar ali. E eu conheço pastores que não trazem qualquer um não, cara. Que fala, esse cara não traga porque é cheio de si. Esse cara também não traga porque só quer saber de grana. E eu acho isso tremendo. Mas infelizmente existem situações de que os pastores se utilizam da fama do cidadão para trazer gente para a igreja. A coisa mais tola que você pode fazer, cara, estuda a Bíblia, vai de joelho na presença do Senhor, Deus vai honrar. Sabe, o perfil dos comerciantes na igreja é simples. Eles têm uma aparência, a beleza externa, são arrogantes, presunçosos, servem a si mesmo, são insubmissos a uma autoridade, são gananciosos, amam mais o dinheiro do que amam as almas, negociam influência. E isso para mim é o mais sujo. Sabe quando a Bíblia fala que Lúcifer fazia multidão no seu comércio? Ele negociava influência, cara. Ele era tão bom nisso que a Bíblia fala em Apocalipse que 1/3 dos anjos caíram com ele. Aquele que é um vendilhão do templo, cara, tem essas características. Vai nas feiras evangélicas e vê a quantidade de bugiganga sendo vendido com promessa de milagre. Toda vez que você vê venda disso com promessa para aquilo, se afasta. Vendilhão do templo, sujo, imundo. Vendem de tudo, mas não entregam a verdade do amor de Deus. Omitem ou oprimem as multidões em benefício próprio. Agora eu quero trazer uma reflexão para fechar esse vídeo. Note que eu não falei de absolutamente ninguém, mas a carapuça vai servir muito bem. E eu vou ler nos comentários a carapuça. Eu não estou com medo dos comentários. Não tenho medo de comentário de ninguém. Deixa eu dizer bem claro isso. O único comentário que eu tenho medo, o único, é de Deus. E a meu respeito. Por isso eu quero deixar uma palavra para você que não é cristão. Para você que olha para a igreja de Cristo
e associa o comportamento desses vendilhões com a noiva de Cristo. Deixa eu te falar, esses vendilhões, eles mancham a noiva de Cristo, que é imaculada aos olhos de Deus, cara. Ou deveria ser. Jesus morreu por ela. E Jesus anseia pelo reencontro dessa noiva imaculada. A Bíblia diz muito claro, e eu vou deixar aqui o versículo, que é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual os escândalos venham. A Bíblia também diz que o julgamento de Deus vai começar pela sua casa. O julgamento do Senhor vai começar no púlpito. Então, se você acha que Deus não está vendo o que acontece dentro da casa dele, você está errado. Se você acha que Deus não vai trazer juízo sobre esses vendilhões do templo, você está errado. Porque a palavra de Deus diz, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, ou seja, nós que estamos na casa de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E é aqui que eu quero trazer um alerta. Cuidado para que a sua indignação contra esse comportamento não traga juízo contra você um dia. Eu estou falando isso com muito respeito. E eu não quero aqui exercer manipulação para trazer medo para você. Não, cara, não é isso não. Mas o diabo ele é tão sagaz que ele planta o ódio no seu coração justamente para que essa indignação ela cause em você a repulsa a conhecer o próprio Deus, a própria obra da cruz. E se o juízo, e esse trecho desse versículo está dizendo, se o juízo começa pela casa de Deus, quanto mais esse juízo será contra aqueles que negam a Cristo. Eu não quero que ninguém pereça, cara. Deus não se alegra com isso, muito menos eu. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade ou que eu sou o santo. Eu sou não, cara. Jesus morreu pelos meus pecados. Eu acabei de confessar aqui para você. Mas não permita que essa indignação que exista de repente no seu coração traga juízo negativo contra você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não existe nenhum que busque ao Senhor. Todos pecaram. Eu e você. E Jesus veio para morrer e pagar o preço para perdoar os nossos pecados. Sabe, se a gente espremer a Bíblia, pegar a Bíblia assim, espremer ela todinha, para que saia um versículo, uma gota de versículo, vai sair um versículo de João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, nesse versículo não existe a palavra igreja. Jesus não veio morrer numa cruz para você sentar no banco de uma igreja. Jesus veio para morrer, para perdoar os seus pecados, para que você tenha acesso à pessoa de Deus novamente, tenha um relacionamento, e quando você passar dessa vida, você vai viver eternamente com Ele, cara. Igreja é uma sala de espera, é um hospital cheio de gente doente, como eu, como você. É uma grande antessala. Muitos vão subir, outros vão na igreja achando que estão salvos, mas não estão, cara. Porque o lance é o relacionamento, a experiência com Jesus Cristo. Então, para você que estava esperando que eu fosse dar nome aos bois, né, apontar, eu te dei aqui uma radiografia de como você vai distinguir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, de quem canta a verdade e quem canta a mentira. Era esse o propósito desse vídeo. Para você que é um vendilhão no templo, se arrependa, porque ainda é tempo. Toma vergonha na tua cara. E tenha o discernimento de se arrepender diante de Deus, cara. Porque Deus vai te trazer juízo um dia por causa do seu comportamento. Muitos estão indo para o inferno. Muito cuidado. Muito cuidado. E você, meu irmão, minha irmã, viva uma vida para glorificar o Senhor.
E muito cuidado com aquilo que você acha que você está cantando. Porque você pode estar cantando uma música cheia do espírito de Lúcifer, que te afasta de Deus. Só porque você gosta do cantor? Só porque você gosta da banda? Não. 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 Eu quero agradecer as inúmeras mensagens que eu recebo das pessoas aqui. E eu me expus nesse vídeo para que você entenda que eu também precisei do perdão de Cristo. E eu quero te convidar, se você gostou desse vídeo, deixa sua mensagem aí. Escreve aí embaixo, que eu vou ter prazer em responder. Se você discorda, ou se você é uma dessas pessoas que olham para a noiva de Cristo, olham para o testemunho e tem ódio, não tem problema você escrever, desde que você seja educado. E eu faço questão de responder para você. Principalmente você. Porque você é um alvo do amor de Deus. Porque você é um alvo desse canal para alcançar a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.